Pan News Curitiba, agora 11 horas e 1 minuto. Seguimos pela próxima hora, trazendo muita informação a você, ouvinte internauta que está sintonizado conosco, seja pelas ondas do 107.1 ou também através do nosso canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Olha, ela foi uma das vozes mais ativas no enfrentamento à pandemia em Curitiba e hoje segue defendendo a ciência, a saúde e o respeito no legislativo. Com uma trajetória de mais de 3 décadas no serviço público, a deputada Márcia Ursulac passa a integrar agora o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. É um órgão que ganha mais destaque num momento de tensões e discussões cada vez mais acaloradas no parlamento. Além disso, ela faz parte da bancada feminina, levanta a bandeira da vacinação e tem buscado contribuir para elevar o nível do debate público. Conosco aqui no Pan News Curitiba, a deputada Márcia Ursulac. Deputada, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui com o João Salgado e toda a equipe da Jovem Pan. Aqui comigo também na nossa bancada está a deputada, aliás, a minha colega jornalista, Manuela Niklevics. Manu, bom dia. Bom dia, João, para você, para toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Eu volto com o relator João Salgado aqui, tá? Deputada, vamos falar sobre essa questão aí, essa notícia mais recente, né? Deputada Márcia Ursulac passando a fazer parte do Conselho de Ética. Como foi? Foi um convite? Foi uma intimação? A senhora viu a necessidade de fazer parte? Porque o próprio delegado, o deputado Jacovós, que esteve aqui essa semana, falou que muitas vezes os deputados não querem participar porque é muita responsabilidade e muitas vezes sem ganhar nada por isso. É mais uma responsabilidade, um compromisso que se tem quando surgiu essa questão do Conselho de Ética. E o que veio na cabeça da senhora? Na verdade, assim, para mim ontem foi uma surpresa, porque logo cedo o líder da bancada do PSD, da qual eu faço parte, eu na verdade estou substituindo a saída de um deputado do PSD. Nós, com a aprovação do novo código, nós teremos um código de ética, porque hoje nós tínhamos dentro do regimento da casa artigos que falavam da questão ética, né, da postura ética da casa. Então ele me ligou e disse que se eu toparia, a bancada estava me indicando para compor essa comissão de ética. Eu topei porque, na verdade, assim, é uma área delicada do ponto de vista, porque nós vamos tratar de temas relativos à conduta dos parlamentares na casa, e é muito chato, né? Eu falo que é uma função que não agrada a ninguém. Até um deputado, quando me encontrou ontem, estava indo para o plenário e disse assim: você vai arrebanhar muitos inimigos aqui na casa. Eu falei assim: não tem porquê. O certo é certo para mim, o errado é errado. O justo é o justo, né? E a minha conduta sempre foi no serviço público uma conduta respeitando a ética, o compromisso, a responsabilidade. Mas eu também fui parabenizada por muitos colegas hoje cedo. Falou, acho que faltava uma mulher na comissão. Foi o que foi me dito por alguns colegas. Acho que precisamos ter mais mulheres na comissão de ética, que aí as coisas funcionam, né? Não fica esse jogo de querer agradar todo mundo e tal. Enfim, e eu acho que também a grande mudança, eu preciso ressaltar, que realmente, né, com esse código, nós vamos aprovar um código de ética da casa. Porque nós tínhamos artigos dentro do regimento misturados em várias áreas. Quando você cria um código e hoje amplia o número de 5 membros que fazem parte, que agora faço parte, para 7, depois da aprovação dessas mudanças e com vários alterações dentro do regimento que possa também punir situações que a gente tem presenciado, eu acho que vai ajudar muito também para o desenvolvimento dos trabalhos da casa. Eu já, hoje cedo, acho que na Jovem Pan, eu dei entrevista ontem para a Manuela, ontem à noite, falando disso, que assim, é uníssono na casa a insatisfação da grande maioria dos deputados com o que vem acontecendo nos últimos meses. Era
é uma insatisfação manifestada pela grande maioria dos deputados, porque a gente criou uma situação de grupos antagônicos, de ideologias da extrema esquerda, da extrema direita, que não agrega valor, porque a gente não perde tempo com discussões inócuas, que não agressões, ofensas, discussões sobre vestimentas, que não dizem respeito a nada, porque nenhuma vestimenta lá, nós temos dentro do próprio regimento alguma conduta do ponto de vista e ninguém feriu nada. Agressões ridículas, como a gente tem vindo na Câmara Federal. Ontem teve agressões a Marina Silva, enfim, esse tipo de coisa que não vai agregar. E a gente deixa discutir o que interessa para o Paraná, que é o que nós fazemos. Eu digo, nós estamos lá para debater. Agora nós temos discussões sobre orçamento, sobre a questão... temos debates importantes aí em projetos que vão impactar a vida das pessoas, e a gente não consegue muitas vezes nem subir a tribuna, porque o que acontece também que nós estamos mudando o regimento? A pessoa vai lá, pega o pequeno expediente, pega o grande expediente e pega a variedade de liderança, a mesma pessoa, para falar as bobagens que fala, desculpe, que nos noves fora não tira nada, para a bolha dele. Então ele que vai falar para a bolha dele nas redes dele. E não precisa ocupar esse espaço. E aí você chega, porque os horários são limitados, por exemplo, liderança é um por liderança. Às vezes você quer levar para dentro da casa um debate, uma pauta, e você não consegue. Você chega lá, horário tal, porque a pessoa nem avisa, ela vai ocupando espaço. Quando ela deu o espaço do pequeno expediente, ela fala assim, eu vou usar o da liderança. E daí o presidente tem que acatar, porque Quando alguém pede uma parte, deputada, ainda pede a recomposição do tempo, né? Pois é. Então, assim, vocês aí acompanham, toda a imprensa acompanha as várias situações vexatórias que nós temos vergonha. Eu falo que eu tenho vergonha alheia, da conduta de algumas pessoas e do que a gente está transformando a casa. Porque também é o que aparece para o cidadão comum que está aí. Que a gente só briga lá e só faz confusão. Não é isso. Dos 54 deputados, eu diria que quase 50, posso falar de 50, estão lá com seriedade, tem projetos, tem pautas, todos nós temos as nossas pautas. Eu tenho da saúde, pessoa com deficiência, tem uma discussão agora do Madim sobre as APAES, que é ridícula, todos os deputados se manifestando, e a gente precisa debater isso, que impacta a vida de quase 50 mil pessoas no Paraná. É disso que nós estamos falando, e a gente não tem espaço muitas vezes para falar, sem falar nas fake news, porque tem a turma que capricha bonito. Quero falar disso, João. Vamos também. Vamos falar já. Então, assim, eu estou muito, como sempre, eu adoro desafio na minha vida, eu sou uma mulher movida a desafios, todo mundo já sabe, e estou disposta a ajudar, conversei com o presidente, quero colaborar com serenidade, com as coisas bem colocadas, e eu tenho certeza que esse novo proposto do Código de Ética, nós vamos ter um Código de Ética na Assembleia Legislativa do Paraná, que com certeza será aprovado, porque é o anseio da grande maioria da casa, nós teremos uma melhor condução dos trabalhos na casa. Deputada, a gente já vai passar para outros assuntos, como você falou aí, bastante importantes, até muito mais importantes para a nossa sociedade do que esse, mas só para a gente fechar, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, porque existe a expectativa de que esse código realmente mude o que a gente vê nas manchetes hoje da Assembleia Legislativa do Paraná, e não só aqui no nosso estado, mas em todo o país, mas que mude também as punições que são colocadas a pessoas que continuarem fazendo essas bagunças, vamos chamar assim, na Assembleia Legislativa. Você acha que esse novo código, ele vai ser suficiente para isso, para realmente trazer essas punições acontecendo, ou vai ficar só no papel? Porque a senhora mesmo comentou dessas conversas de bastidores, né? Que alguém falou ali para você, por exemplo, que você ia ter inimigos caso você votasse pela punição de alguém. Primeiro, assim, acho que ele esclarece muita coisa, são várias mudanças que a gente tem, inclusive do prazo. Nós podemos suspender um parlamentar até por 6 meses, que nós tínhamos um prazo de 60 dias, e inclusive dos processos, amplia o prazo de, não vou chamar julgamento, mas de análise e de tomada de condutas, porque o que acontecia? Como dentro dos trabalhos da casa, e nós tínhamos um outro problema, nós temos 5 membros, e desses 5 membros é gente denunciada e denunciante na comissão.
Não é possível. Então, o código deixa claro agora, quem é denunciado ou denunciante não pode fazer parte. Parece óbvio, né? Mas Parece, é preciso mas não estar estava. lá. Mas Exato. é como ele é membro. Sim, claro. Você não tinha um dentro da casa. Então, eu acho que tem coisas que melhoram bastante, tenho certeza que nós vamos evoluir. E o nosso presidente Alexandre Cury está muito firme nisso. E tem outra coisa, não precisa. Nós, como comissão de ética, podemos tomar atitudes sem precisar ter alguém que nos demande, porque nós precisamos que o corregedoria mandasse. Sempre, né? E sem prazo, né, deputada? E sem prazo. Então, agora tem prazo, agora tem limitações e nós podemos, pela própria comissão, se entendermos que avançar nesses processos. Então, acho que a gente vai melhorar muito, tenho certeza. Deputada, falando um pouquinho, já partindo para outras pautas, outros assuntos, a senhora até inclusive comentou a questão da ministra Marina lá em Brasília. Como é que a senhora vê esse episódio e, de certa forma, a gente consegue correlacionar com a participação efetiva das mulheres, né? A gente tem poucas mulheres que fazem parte da nossa bancada, poucas, mas efetivas, que acabam chamando muita atenção pelo conteúdo e que são pautas extremamente sérias, mas infelizmente o episódio que aconteceu lá em Brasília, isso reflete muito do que tem pautado a nossa política, em especial inúmeras polêmicas e o posicionamento de, infelizmente, alguns parlamentares que seguem naquela política de antigamente. Assim, as pessoas falam... A gente tem a questão muito forte, todo mundo fala que quer a participação da mulher na política, mas é um ambiente ainda muito masculino. Claro que nós temos homens muito educados, civilizados e que compreendem que não é uma disputa, que nós não estamos disputando espaço, nós temos conhecimento, temos capacidade, discernimento e enriquecemos o debate, porque as visões de mundo contribuem para uma sociedade. E o parlamento, eu digo, seja no âmbito federal, né, que é o Senado e a Casa, a Câmara Federal, ou seja, no caso no Estado ou no município, o Legislativo Municipal, ele é um lugar de debates, ele é um momento. E é o lugar também de construir consenso. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é uma medida que eu chamo a medida de virtude para que nós conseguimos agregar para a sociedade, né? Se a gente for debater agora, tem aumento, por exemplo, vamos discutir o aumento salarial dos servidores do Estado. Claro, se a gente for atender todas as demandas, nós temos também, o orçamento não cabe, mas a gente vai achar uma medida de virtude para isso, que não é o que todas as pessoas querem, e também com o equilíbrio de você manter isso. Então, são debates que são acalorados muitas vezes, mas não pode, por isso, sofrer agressões, que era o caso ontem. E algumas agressões, eu tenho certeza, se um homem tivesse sentado no lugar da Marina, não aconteceriam. É isso. E aqui, vocês começaram falando aqui da nossa Assembleia Legislativa, hoje nós temos 10 mulheres, já é a maior bancada feminina, mas a gente sempre precisa de mais, né, deputado? Trabalhar por esses espaços de mais mulheres na política. E aí, já que a gente entrou nessa seara ali da política, eu vou aproveitar para fazer o nosso papel aqui da Jovem Pan News, que a nossa audiência adora, e falar um pouquinho também desse futuro político da deputada Márcia Solá, que a gente tá já olhando para 2026, a pauta no mundo político já é essa. Quais são os seus planos, a expectativa? Continuar na Assembleia Legislativa? Tem planos de trabalhar em alguma outra área ou de se alçar candidata para algum outro cargo? Veja, Manuela, eu estou numa fase da vida, eu aposentei da prefeitura, quando saí candidata lá, eu já tinha tempo para aposentar. Quanto tempo, secretária? 35 anos de prefeitura, eu sou do primeiro concurso. Agora já passou. Mas, na verdade, eu virei deputada numa situação inusitada, todo mundo sabe. Nunca, nem era filiada a partido e nunca, nenhum sonho na minha vida imaginei. Não tenho política na minha família. Minha família não tem nada a ver com a área política, é uma área de pessoas empreendedoras que têm seus negócios, tocam sua vida, enfim. E eu fui alçada a um convite e aquilo inusitadamente. E eu pensei em não aceitar, porque a vida política é uma exposição. Mas depois da exposição que eu tive na pandemia, eu pensei assim, por que não? Não tive medo disso, né? Ser pior. Não vai ser pior que isso, certeza. E eu quero viver muito, e eu acho que eu tenho um conhecimento acumulado. Eu sou
não me autoelogiando, mas eu tenho um planejamento na área de saúde, eu conheço muito o sistema de saúde municipal, trabalhei no governo do estado 14 anos, Secretaria de Estado, e trabalhei em Brasília. Então, conheço esse SUS muito forte e eu quero continuar contribuindo. Então, o meu projeto pessoal é ir para uma reeleição, se o povo assim entender que eu deva continuar avançando. Até porque os primeiros 2 anos da Assembleia é muito difícil, a gente que chega do Executivo é um outro mundo, completamente diferente. Né? O Executivo eu dominar, assim, tinha um bom domínio do ponto de vista técnico, político, administrativo, porque quando você está num cargo como de gestão, você tem que balançar os 3 pratinhos, eu sempre dizia para a minha equipe, o tempo administrativo, o tempo técnico e o político. E ali na Assembleia, outros pratinhos que a gente tem que rodar, né? O técnico não tem importância, mas ele não é o que se sobressai, e essa coisa de regimento, até conhecer bem, mas hoje eu considero... O tempo político é outro, né? É outro. O pessoal até brinca comigo, teve deputado, falou que, outro dia eu recebi de vários deputados, dizendo assim, que eu sou uma grata surpresa na Assembleia, porque as pessoas tinham uma imagem, né, minha, e aí que eu tenho conseguido avançar e ajudar, e o meu papel é esse, eu digo que eu sou servidor do povo do Paraná. Né? Lá na Assembleia a gente está lá para ajudar a melhorar todas as políticas públicas. Não é tão simples, porque a construção de consenso não é uma coisa fácil. A gente tem muitas vertentes ideológicas, inclusive, que atrapalham muito, vocês sabem disso, em vários aspectos. Então, mas eu tenho disposição, e como eu quero viver muito, porque o meu plano é viver a 100 anos, chegar a 100, longevidade saudável, eu estou disponível, tenho tempo. Então vamos tentar. Deputada, a senhora ainda é vítima desses movimentos anti-vacinas? Eu lembro que na época da pandemia, né, sofria muitos ataques. Ainda acontece bastante, rede social e de que maneira a senhora tem lidado com isso também? Eu não perco tempo com gente que não adianta dialogar, porque quando a pessoa tem um desconhecimento, que às vezes você tenta explicar, como na pandemia eu tentava explicar, e a pessoa vem com agressão, eu não perco tempo. Eu vou te dizer, eu bloqueio. Porque assim, eles vão procurar a bolha deles, eles que lutem, eles que vão atrás. Eu tenho, por exemplo, um dado agora, que eu quero trazer, porque isso é uma coisa que me agonia, assim, eu tenho. Todo mundo está vendo aí os pronto atendimentos, prontos socorros, as UPAs em todo o Paraná, entupida de gente com quadros por vírus respiratório, doenças respiratórias. Nós aumentamos, dado agora, que foi noticiado, acho que até hoje o Beto Preto, nosso secretário de Estado, deu entrevista e boletim da Secretaria Estadual de Saúde que eu acompanho. Nós aumentamos a influenza, que tem vacina, está sobrando vacina em todas as unidades do Paraná a partir de 6 meses. Nós saímos de 0,5% de casos em janeiro para 30,5%. 30%. E nós já tivemos 56 óbitos só esse ano por influenza. Não é justo com as pessoas. Porque se as pessoas estivessem vacinadas, estariam vivas. Porque o vírus não evita, é isso que eu dizia na pandemia, não vai evitar você pegar Covid. Você não vai ter caso grave. Você não vai ter caso grave. E é um absurdo que essa semana o Beto Preto abriu 10 leitos aqui na região metropolitana de UTI para atender crianças, todas com quadros respiratórios, gente. Pense o teu filho com uma pneumonia, uma bronquiolite, uma broncopneumonia, que tem sequelas, que pode levar a óbito, gente. É inaceitável. Então eu não aguento essa gente. Vem falar comigo, eu não suporto. Eu não xingo, e eu não perco tempo. Eu tento explicar para a pessoa, porque daí vem a agressão, né? Sim. Diz que eu sou da esquerda, que eu quero matar as pessoas, que eu sou ideológico. Vem com esse papinho pra mim, meu filho, eu bloqueio. Deputada, e eu entendo, juro que eu entendo esse seu posicionamento nas suas redes sociais, mas aí, acho que é uma pergunta de $1 milhão que eu vou te fazer. Como que a gente faz, olhando para esses servidores públicos todos, né? Então, olhando para a Assembleia, olhando para o Executivo, para a gente combater isso? Porque nós tínhamos índices muito bons de vacinação no nosso país. E depois da pandemia, isso veio caindo em diferentes áreas. Então, como que o setor público trabalha para que a gente consiga voltar a índices que são importantíssimos para a sociedade como um todo? Olha, nós estamos levando a vacina para todo lugar.
Então, assim, estamos indo. Até essa semana passada eu tive com o Dom Peruso, que ele lançou a campanha de Corpus Christi, que 19 de junho nós vamos ter aí a nossa grande procissão em Curitiba. E eu fui conversar com ele, até pedido da nossa secretária municipal de saúde. Nós vamos levar para as igrejas agora, estamos convidando também os pastores. Onde o povo está, nós vamos com a vacina, para não ter a desculpa que não deu tempo de ir no posto, ou não ficou sabendo. Não fiquei sabendo e tal. Então, eu levei 2 semanas para a Assembleia. Na primeira, ontem eu não peguei o dado de terça. Na outra semana nós vacinamos 700 pessoas na Assembleia, porque nós temos servidores, pessoal da limpeza, pessoal de segurança, pessoal dos gabinetes, então, que eram pessoas que provavelmente, se não tivesse a possibilidade de ter. Ontem estava na prefeitura vacina, para qualquer cidadão que entrasse na nossa prefeitura, e em todas as cidades do Paraná, nas escolas. Aliás, quero parabenizar o secretário Rony de Educação, Beto Preto, por essa iniciativa de incentivar, levar nas escolas. Mas a gente teve também, eu tenho que falar, não vou falar o nome do deputado, porque eu não vou dar ibope para essa pessoa, que é só por ideologia. Ele ligou para uma enfermeira na cidade de Lidianópolis, ameaçando a enfermeira, de dar voz de prisão para ela, porque ele dessa área truculenta aí, desculpe, não que a área de segurança seja truculenta, ele tem uma atitude, porque ela estava vacinando as crianças contra a influenza e Covid, que não pode. Ele é contra que vá nas escolas, inclusive está fazendo uma pressão absurda para acabar com a vacinação nas escolas. Às vezes o pai e a mãe trabalham, chega lá, a unidade está fechada, 6 horas da tarde. Que bom. É na escola que tem a possibilidade de receber a vacina, né? E assim, ninguém está brigando também. E aí tem um debate que até outro dia me perguntaram da liberdade, porque eles defendem que a pessoa é liberdade. Eu falei, então por que tem sinal de trânsito? Uai, por que a gente é multado quando não usa o cinto de segurança? A população entendeu e eu digo que vacina é o nosso cinto de segurança. Deputada, partindo já para outras pautas, mas claro, ainda dentro do ramo político, dessa esteira, muito tem se falado sobre alguns nomes, né, de candidatos presidenciáveis, etc. O nome do governador Ratinho Júnior, várias vezes ele é alçado, cotado. A senhora faz parte do partido, né, do PSD. Como é que a senhora tem visto essa questão do nome, de fato, de Ratinho Júnior, como um eventual nome aí, de fato, a despontar? Eu já estou em campanha por ele. Olha, o nosso governador fez um belíssimo trabalho no Paraná, indiscutível, né? Eu adoro a frase dele, até numa discussão de vacina que a gente disse, ele uma vez me disse assim, Márcia, nós não discutimos ideologia, nós discutimos metodologia. Se a metodologia funciona, nós vamos fazer. E ele adotou, acho que uma metodologia de governo, trazendo, ele está aí, né? Vocês acabaram de mostrar, trazendo o Museu Pompidou para Foz, mas nessa viagem também ele esteve na Bélgica. Não sei se eu vou dar uma notícia que não podia, mas spoiler, pode falar. Um spoiler. Para trazer mais empresas aqui para o Paraná, ele está industrializando os municípios. Nós somos o supermercado do mundo, 4º PIB do Brasil, pleno emprego. Nós temos 2% de desemprego nesse Paraná. Hoje o nosso desafio é que tem mais oferta de emprego que pessoas. Qualificação, ontem o governador Darcy Piana, que está em exercício, lançou um grande projeto de qualificação em todos os municípios, nas grandes regiões do Paraná, para preparar as pessoas aí para o trabalho. Educação, subimos no IDEB, somos o primeiro IDEB. Na área de saúde, fazendo regionalização, levando serviço para todo o Paraná. Claro, isso é contínuo, como diz o Beto Preto, saúde não tem missão cumprida, é todo dia, daí o povo também podia vacinar e diminuir as nossas UPAs, mas vamos lá. Enfim, eu acho que é um jovem dinâmico e ele adotou uma política no Paraná que não tem disputa política aqui. Ele atende os 399 municípios. Não fica nessa briga de, você é meu adversário. Essa bobagem de direita e esquerda que não leva ninguém. Então, eu gosto também da frase do nosso ex-prefeito Rafael Greca, agora secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável. Nosso partido, PSD, é para frente e para cima. Aquilo que impacta a vida das pessoas. É o Paraná que trabalha e cuida, que eu gosto também desse slogan, porque é o que a gente precisa para o Brasil. E quando se olha o cenário nacional, nós vamos ficar na polarização, que é isso que tem. Vamos combinar, né? Vamos ficar da direita extrema da esquerda.
não vai agregar valor. Essa disputa, a gente tem que botar o pêndulo, ele foi para a direita e nós fomos para a esquerda, agora está na hora do pêndulo ficar aqui no centro, e o centro é Ratinho Júnior. Deputada, e com essa alçada que a gente bem sabe que está acontecendo, a senhora traz aí também um pouco dessa história de Ratinho Júnior, né? Tentar lançar o seu nome para uma candidatura nacional. É claro que o PSD, que é o partido de vocês, também começa a se alinhar para uma sucessão de Ratinho Júnior aqui no nosso estado. Então, queria saber como que a deputada está vendo isso dentro do partido. São vários nomes que vão surgindo também dentro do próprio partido. Então, se a senhora está participando de algumas articulações dessa chapa, se a senhora vê algum nome despontando ali como um possível candidato mais forte dentro do partido para 2026 aqui no Paraná? O próprio governador Ratinho Júnior já deu entrevista e falou dos 4 nomes que nós temos. É um partido robusto, a maior, nós somos 15 cadeiras na Assembleia, a maior bancada, né, dentro da Assembleia, um partido comprometido com as pessoas, com os municípios, um governador municipalista que tem apoiado muito o asfalto novo, vida nova, se a gente falar. E nós temos 4 bons candidatos hoje, temos até mais, podemos ter mais, mas declarado aí pelo próprio governador é o nosso Darcy Piana, vice-governador, um homem, uma cabeça incrível, uma dinâmica, uma capacidade, uma articulação aí com todo o FEComércio, a indústria, muito respeitado. Nós temos o nosso Alexandre Cury, presidente da Assembleia, já deputado por vários mandatos, tem um histórico na política, o deputado que fez 237 mil votos na outra eleição como deputado, tem voto nos 300 e trabalha muito, tem feito um excelente trabalho na Assembleia e é um excelente nome. O nosso Rafael Greca de Macedo, ex-prefeito de Curitiba, é um nome também que está dentro do partido, hoje secretário de Desenvolvimento Sustentável, e tem uma folha de prestação de serviço, 3 vezes prefeito de Curitiba, inegável aí, e tem plenas condições também. E o Guto Silva, né, o nosso jovem secretário de Planejamento, que agora assumiu a Secretaria das Cidades. Acho que o partido está bem colocado no cenário, tenho certeza que o governador Ratinho Júnior, e isso, o nosso partido tem essa qualidade, no momento certo ele vai definir, e nós vamos todos trabalhar pelo nome, e eu tenho certeza que o governador fará seu sucessor nesse contingente que a gente tem de bons quadros para o Paraná. Deputada, até sobre alguns aspectos, inclusive a senhora comentou sobre partido, que tem a maior bancada, né? E é dessa composição, é assim, inclusive, que vota o próprio PSD, especialmente quando os assuntos ou os projetos, por mais polêmicos que sejam, há um entendimento, né, da bancada para votar, e em especial quando essa matéria vem do governo. A questão, por exemplo, da limitação do teto, né? Dos gastos, especialmente no que diz respeito a judiciário, legislativo. Como é que a senhora acredita? Porque houve um barulho na época, se fez grupo de trabalho para discutir, até então essas reuniões estão acontecendo, deve haver mudança. Como é que a senhora vê esse assunto e o que vem decorrendo a partir dele, desde que a polêmica se criou e até então não se chegou ainda em um consenso, né? Então, eu falo que nós temos que encontrar a medida da virtude aí no caso, porque, claro, o governo manda uma proposta, mas a gente tem que considerar que, e tenho discutido, até essa semana nós tivemos prestação de contas do nosso secretário de Fazenda, Norberto Urticari, que aliás está fazendo um excelente trabalho também. Para você fazer corte orçamentário, precisa entender a população que a gente está falando de cortar projetos e programas que estão desenvolvendo. Então, a gente precisa analisar isso, qual é o impacto que vai ter em diminuição. Por exemplo, nós estamos falando do Tribunal de Justiça. Nós aprovamos, por unanimidade na casa, uma nova Câmara Criminal para acelerar processos da violência doméstica. Está dentro do orçamento de 24. Como é que agora a gente vai cortar para 25? Como é que para 26? Então, a gente precisa ter uma análise mais detalhada, porque esse é o número a grosso modo, mas o quanto que vai impactar isso? E aí nós vamos ter que fazer ajustes, sim. Eu acho que a gente vai chegar numa medida que contemple sem cortar
porque daí a gente entra numa incoerência, a gente aprova um negócio, né, uma coisa que é importante para a sociedade, porque um grande problema hoje dos feminicídios é que a mulher pede a medida e o julgamento tem demorado, infelizmente, são muitos processos, e aí nesse meio tempo ela é assassinada. Então, nós aprovamos uma situação que vai gerar alguma despesa a mais, claro. Então, tem que olhar para o Ministério Público, tem que olhar para o Tribunal de Justiça. E eu acho que é demorado mesmo essa conversa que vai ter que chegar para o governo, vai dizer, não vai ser isso, gente. Nós não podemos cortar isso, não podemos cortar aquilo. Até essa semana o Ortigara falou, nós vamos segurar alguma coisa de custeio. Eu já levantei minha mãozinha, eu falei, saúde não. Nós estamos aumentando agora no inverno mais que a gente vai gastar. Não, fique calma que saúde está fora. Ó. Então, a gente tem também muito atenção com essas coisas do que diz respeito, não é cortar. Claro, pode cortar algumas situações, pode, mas não é tão simples assim. Precisa uma análise muito detalhada para a gente tomar uma decisão e não ser simplesmente jogar para a mídia. O problema, João e Manuela, que eu falo, é que a manchete dá a impressão que o que gasta é tudo supérfluo. Tem coisa que pode, como diz o nosso secretário Tchugara, dá para cortar, às vezes, diminuir gasto com cafezinho, né? O pessoal fala tanto do cafezinho, mas isso é bobagem, porque hoje em dia quase todo mundo leva o seu café, enfim. E tá tão caro o café, né? E tá tão caro, mas assim, tem situações que precisa avaliar, e aí fazer uma coisa que o Tribunal de Contas tem feito também, nas suas avaliações, que eu acho muito prudente hoje, não só avaliar o que se gasta, como se gasta. Que é a eficiência do gasto público. Acho que a gente tem que avançar muito, inclusive na nossa Casa de Leis, nessa pauta. Deputada, e aí eu acho que esse é o grande ponto, né? E até para explicar para nossa audiência, essa proposta do governo do estado, a ideia é colocar um limitador para o aumento desses gastos para os anos seguintes, porque sempre existe um aumento para cada uma das instituições que está atrelado, geralmente ali à inflação, né? Ao IPCA, enfim, mas eles querem colocar um limitador, porque a gente já chegou em alguns anos aqui no nosso estado a ter algumas instituições, e não a Assembleia Legislativa, mas outras instituições que tiveram um aumento de orçamento de um ano para o outro passando de 70%. Então a ideia é que o crescimento não seja tão expressivo, tão fora da realidade. Então é óbvio que tem que ter análise das contas de cada uma das instituições de qualquer jeito, mas não seria necessariamente para cortar algum projeto que já está em vigor. E a gente já viu essas tentativas acontecendo em outras gestões, e aí eu só queria entender um pouquinho de bastidor. Tem clima para aprovar alguma coisa? Tudo bem, a gente sabe que a gente não vai chegar nesse ideal que é o projeto que o governo do estado encaminhou. Mas tem clima para a gente conseguir diminuir um pouco esse crescimento do orçamento das instituições, ou para que pelo menos haja uma devolução de outras instituições, como a Assembleia faz, né? Aquilo que não é gasto volta para o cofre do governo. Acho que sim, a gente tem nosso presidente da Comissão do Orçamento, o deputado Romanelli, uma pessoa bem criteriosa, tem trabalhado bastante nisso, todo o grupo lá. Eu acho que sim. Que não aparece muito, aparece muito aquilo que eu digo, aquilo que dá a impressão que a gente é tudo mais ou menos, não é? Que nada é prioridade, nada é prioridade. A gente tem feito mudanças no orçamento, eu mesma, a gente conseguiu mudar algumas coisas em termos de orçamento que melhora muito as questões aí para as secretarias e para o desenvolvimento das políticas públicas, né? Só que isso, de novo, às vezes não é manchete, né? Ele fica nos bastidores, mas a gente tem espaço para isso. Deputada, a senhora foi eleita majoritariamente por votos aqui de Curitiba, região metropolitana, mas na área de atuação, depois de eleita deputada estadual, é o Paraná. E dá para perceber também que a região dos Campos Gerais, em especial Ponta Grossa, foi acolhida pela senhora. Como é que está essa questão de Ponta Grossa, a própria relação com a prefeita? O PSD tentou se fazer presente lá, não conseguiu, mas não é por conta disso que a senhora vira as costas para essa que é uma das principais cidades aqui do Paraná, especialmente quando o assunto é economia e também saúde, né? A prefeita à época, Elizabeth, fechou o hospital e esse foi um dos principais pontos em que ela sofreu bastante com relação à campanha, mas de que maneira Ponta Grossa está sendo olhada também pelo gabinete? Veja, primeiro a prefeita Elizabeth era do nosso partido. Por questões locais, que não vem ao caso, ela saiu e nós tivemos um candidato
lá no primeiro turno, que não conseguiu chegar no segundo turno. Eu sou amiga da Elizabeth há muito tempo, antes de outros carnavais, como diz o outro. E quando ela foi para o segundo turno, ela me convidou para ajudar justamente na área da saúde, que é uma dificuldade que ela tinha em relação, porque lá, Ponta Grossa, diferente de Curitiba, Maringá, as grandes cidades, ela não tem a gestão completa do sistema. Ela tem atenção básica, mas a média e a alta complexidade, ela depende muito do governo do estado. Então a gente tem conversado muito, o Beto tem nos ajudado bastante nesse sentido, e ela está agora organizando novamente, tem uma nova secretária de saúde, que é uma pessoa de muita experiência, já foi gestora pública, é da carreira do estado também, então uma pessoa que conhece muito de SUS, porque às vezes também os prefeitos escolhem pessoas que não têm domínio, é uma política muito complexa, né, que tem que balançar todos esses pratinhos que eu já falei para vocês, o político, o técnico, o administrativo, enfim. E então eu tô ajudando no sentido assim, ó. Até falo para o governador gosta muito da prefeita Elizabeth, é um fã dela. Claro que ele também não pode se meter em todos os 399 municípios e ele ficou isento, mas ele mesmo já recebeu no gabinete e falou: nós vamos ajudar a Ponta Grossa, né? Agora ganhou a eleição, não se discute isso. Então, e eu tenho ajudado no sentido, agora vamos abrir uma UPA, estou tão feliz, dia 3 de junho nós inauguramos uma UPA nova, o Varanas, que vai atender uma população imensa que atravessa a cidade. Ponta Grossa está crescendo muito, muitas empresas, o governador tem levado várias, inclusive, né? Mais uma, chega empresa, cada empresa é 2.000 funcionários, 1.000 funcionários, é gente que chega, então ela tem um desafio enorme também nesse sentido. E o nosso papel é esse, de apoiar, de ajudar, de fazer conexões também, que no papel do deputado também é fazer essas conexões em melhorias, em situações que a gente pode estar apoiando, porque quem ganha é o povo. Aquele povo merece ser bem cuidado como qualquer cidadão dos 399 municípios do Paraná. Então, a gente acaba... E eu procuro ajudar com o meu conhecimento na área de saúde, né, na estruturação, na melhoria do processo de trabalho, porque o ganho que a gente tem na gestão pública também é aquilo que eu falei. É ganhar eficiência, fazer mais com menos, que é um desafio imenso que a gente tem e a gente precisa investir muito nisso, na formação de bons quadros na gestão. Até vou aproveitar o assunto para fazer a minha propaganda aqui, que amanhã às 7 horas da manhã vamos ter entrevista ao vivo com a Elizabeth Schmidt para falar um pouquinho mais dos problemas dos Campos Gerais no Jornal da Manhã Paraná. Então, para todo o estado, a gente vai falar um pouquinho mais dessa região também. E para mim, aqui, para fechar até, deputada, você falou muito do papel da deputada, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua legislatura, né, que não chegou ao fim, é óbvio, a gente tem até 2026 aí, mas a sua bandeira é muito da área da saúde. Tem algum projeto, alguma contribuição em específico que a senhora poderia destacar, que a senhora acha que fez bastante diferença já para a qualidade de vida da sociedade no seu trabalho lá na Assembleia? Olha, a gente tem vários projetos que a gente tem coautoria, tem a questão... meu primeiro projeto foi inusitado, todo mundo ficou assustado quando eu cheguei na Assembleia. Eu protelei um projeto que já é lei no Paraná, que até evita muitos problemas. Acho que o INSS tivesse adotado meu projeto lá, não teria esse problema. A assinatura do idoso em empréstimos consignados, que é obrigatório, entendeu? E esse é um projeto que já está aprovado e é lei no Paraná desde 2023. Até foi muito estranho, porque o pessoal falou: mas você vem... Porque a gente lida, eu falo que eu lido na proteção da vida. Tudo que impacta a vida das pessoas. E infelizmente, né, acontece muitos descontos em consignados que a pessoa nem... E para depois desfazer aquilo... demora e não te restitui. E eu tenho o projeto do Telesaúde, que está avançando no Paraná muito, que é a minha bandeira, com o teleatendimento. Nós temos vários municípios já avançando nesse projeto, porque foi o primeiro estado a regulamentar o atendimento, o teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento, teleregulação, que ajuda muito o cidadão, que hoje muitas vezes a pessoa não precisa viajar quilômetros para resolver ou para ter uma orientação, que às vezes sai de lá para vir para cá. Tem avançado bastante, é da minha autoria. Tenho discutido muitos projetos na área do envelhecimento, audiências públicas, e eu não fico só na área da saúde. Tenho trabalhado muito na área da educação. Eu fui a deputada da base do governo que fez, junto com o Romanelli, 18 emendas no projeto, quando mudou toda a lei
que é da carreira da educação. Ali nós temos 18 emendas, melhoramos muito aí vários projetos. Então, me envolvo também bastante na área de assistência social. Na questão da violência da mulher, nós temos vários projetos, a Bolsa Recomeço, porque como é que uma mulher que depende do companheiro, baixa renda, vai sobreviver se não tem? Trabalhamos muito pelo Fundo da Mulher, nós passamos na Assembleia e conseguimos inclusive botar no primeiro ano, porque eu falava assim, na época era o presidente Atraiano, falei, como é que nós vamos dar, que nem dar carteira, não é mais carteira, cartão, né, pro filho sem nada, né, tem que dar um dinheirinho. Sim. Daí botamos, foi uma ação da bancada feminina. Aliás, eu gosto muito, a nossa bancada é muito unida na causa da mulher. Na mulher nós, vamos tudo juntinho ali, entendeu? Agarradinha. Podemos ter diferença em outros, até diferenças ideológicas nós temos no grupo, normal, mas ali nessas questões. Então tem muitos projetos que a gente tem debatido aí e participado ou como coautora ou autora nessa área, que é aquilo que impacta a vida das pessoas, e fico muito feliz de dar essa contribuição, e tenho certeza, se não fosse essa bancada falando das mulheres na política, muitas coisas não andariam na velocidade que andam. Deputada, já para encerrar, a senhora sempre muito tranquila, né? Conversando numa boa. Será que iremos conhecer uma nova Márcia Ursulac agora presente no Conselho de Ética? Será que vão conseguir tirar a deputada do sério, deixar a Márcia brava? Não. Olha, tá difícil, entendeu? Eu não vou perder, assim, eu acho que porque eu sou muito sou pragmática, bem resolvida, né? Eu olho pra pessoa e falo, mas o que é isso? Entendeu? É que nem quando me xingo nas redes sociais. Entendeu? Não vai me mudar a pessoa que eu sou, aquilo que eu criei. Eu tenho uma coisa na minha vida, João. Eu venho de uma família muito forte, assim, eu tenho uma base muito sólida. Meus pais são até hoje vivos, graças a Deus. Guardei eles na pandemia, estão lépidos e faceiros, 86 e 87 anos. Vão para academia, são autônomos, dirigem, viajam, passeiam, tudo. Então, almejo que todos os idosos sejam assim. E de uma família que me deu uma estrutura muito forte, assim, de resiliência, de respeito, uma família de princípios. E eu não vou mudar nessa altura da vida, né? Agora, já com essa idade, eu não vai mudar mais. E acho pouco provável, eu não me deixo abalar por isso. Porque a gente está ali, o povo, nós somos mais de 11 milhões de habitantes. Nós somos 54. Eu sempre penso isso, todo dia eu penso isso. Eu tenho o privilégio, escolhida pelo povo do Paraná, a mulher mais votada, com 75.659 votos, a mais votada de todos em Curitiba, para defender as pessoas. Eu não estou ali por uma coisa de... porque eu sou deputada. Grande porcaria ser deputada, né? Entendeu? Só que eu, como deputada, tenho um poder, sim, de mudar. Muitas vezes interferir em projetos, fazer emenda, segurar coisas que não... E o meu trabalho, que eu te digo, é mais do que fazer projeto, segurar coisa que não... ou melhorasse, que é muito ruim, assim. Tem um projeto que eu leio, eu falei, não acredito que alguém escreveu isso. Mas assim, a gente vai lá com educação, faz uma emenda, conversa, que é construir o consenso, retira... constrói junto e tal, que é o trabalho que eu ganho para isso. O povo me paga para isso, para não fazer bobagem, para ajudar o povo do Paraná. É isso. Daí, muito bom. Deputada Márcia Ursulac conversando conosco aqui no PAN News Curitiba. Quero agradecer a deputada e também Manuela Niklevics pela participação. Valeu, Manu. Obrigada, João. Deputada, muito obrigado. Obrigada. Né? Bacana. Bom dia a todos aí, e vão se vacinar, povo, pelo amor de Deus, tem vacina, influenza tá pegando. Daí, a deputada Márcia Ursulac conversando conosco. Agora 11h43.